pelo que eu percebi, cortou o vídeo, né? Então vamos lá, vamos retornar aqui. Eu estava falando sobre as espécies do contrato de fiança. Falamos do convencional, que é aquele que as partes, né? Esse que nós estamos estudando, que as partes convencionam, acordam. O legal é aquele que é previsto em lei. Um exemplo desse legal que é previsto em lei está no artigo 1400 do Código Civil, que ele fala sobre usufruto, que é uma situação que o proprietário do imóvel, quando ele vai transferir aquele imóvel em usufruto para alguém, constituir um usufruto para alguém, ele tem a possibilidade de exigir, né, se ele quiser, uma caução fiduciária ou real. Ele pode exigir um fiador. E essa fiança, ela está prevista lá na lei, por isso que ela é uma espécie de fiança legal. E a judicial é aquelas situações em que para o processo, né, em algumas situações, o juiz pode determinar a apresentação de uma fiança, de uma garantia para a questão de uma relação processual, tá? Então, convencional, as partes convencionam, legal, está prevista ali na legislação, para que determinada obrigação ou relação obrigacional, né, aquela determinada, já está a previsão de uma caução, de uma fiança, de uma garantia fidejussória, e a judicial é a questão processual. É quando se exige uma caução, uma garantia fidejussória dentro de um processo, ok? Quais são os efeitos de eu realizar, quais são as consequências de eu realizar um contrato de fiança? Alguns desses efeitos nós já falamos. E o primeiro efeito é sobre a responsabilidade. Aí, quando nós queremos falar sobre efeito em relação à responsabilidade do fiador, nós precisamos lembrar daquilo que eu falei um pouquinho nos primeiros vídeos. Que eu falei assim, olha, nós precisamos cuidar das cláusulas do contrato para verificar se essa obrigação que o fiador está assumindo como garantidor, ela é limitada ou ilimitada. Então, o efeito, a consequência do contrato de fiança, nós temos que observar se a responsabilidade é pelo principal ou pelo principal e acessório. Aí vai depender da questão que nós falamos lá sobre estar limitada ou não, tá? Que daí vocês dão uma olhadinha nos vídeos anteriores, que eu falei sobre isso quando eu mencionei o artigo 822 do Código Civil. Outro efeito, né, resultante dessa questão do contrato de fiança é da aceitação do fiador, que também eu já falei para vocês quando eu falei dos elementos subjetivos, né? Que eu falei que nem em todas as situações o devedor vai ter conhecimento desse contrato de fiança. Se porventura for uma obrigação em que o credor exija que o devedor apresente o fiador, aí sim existe essa questão do efeito de aceitação. É importante que vocês entendam que se o fiador for apresentado pelo devedor, aí sim o credor tem que manifestar a sua aceitação em relação àquela oferta. A aceitação em relação àquela pessoa que está querendo garantir a dívida. Porque aí entra a questão da idoneidade, né? Se o credor ele vai aceitar ou não. Até porque o credor está lhe sendo ofertado, ele é apresentado uma pessoa que vai garantir uma obrigação que, se o devedor principal não realizar, quem vai ter que cumprir é o fiador. E é uma pessoa que de repente ele nem conhece e não tenha nem possibilidade, né, de saber quais são a forma dessa pessoa em relação às obrigações que ela mesma contrai. Então, nessa situação,
existe esse efeito, ele pode sim aceitar ou não, o credor pode aceitar ou não aquele fiador que está sendo apresentado pelo devedor. Outro efeito que nós precisamos analisar quando nós falamos de contrato de fiança é em relação à substituição do fiador. Se há ou não obrigação de substituir o fiador. Quando for apresentado pelo devedor e de repente esse fiador venha a se tornar insolvente, né? Aí o devedor tem a obrigação de fazer essa substituição, sim. O credor pode exigir essa substituição. E outro efeito que eu acho muito interessante em relação ao contrato de fiança é o chamado benefício de ordem. E o que significa esse benefício de ordem? Esse benefício de ordem, ele dá a possibilidade para o fiador, prestem bem atenção aqui, ele dá a possibilidade do fiador, quando o devedor não realizar a obrigação e o credor resolver cobrar, né, a dívida do fiador, com esse benefício de ordem, o fiador ele pode falar o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, eu sei que eu sou fiador, eu sei que eu fiz um contrato de fiança, eu tenho conhecimento que o devedor não realizou o pagamento, não cumpriu com a obrigação que ele tem, porém, eu também sei que pelo efeito do benefício de ordem, vocês têm que buscar primeiramente os bens do devedor principal para depois buscar os meus bens. Mas, professora, a senhora falou assim, que se porventura for uma obrigação solidária, o credor tem a possibilidade de buscar diretamente o fiador. E aí, como que fica essa situação que a senhora vai me dizer de benefício de ordem, né? Ele continua existindo, porque eu vou mostrar para vocês que existe um artigo específico que ele fala quando esse benefício não pode ser utilizado, tá? Mas o benefício ele vai continuar existindo mesmo nas obrigações em que a fiança seja solidária. Porque mesmo que o credor faça a opção de buscar, de executar diretamente o fiador, nessa execução ou nessa cobrança, até o momento da contestação, o fiador pode trazer, né, esse devedor para dentro da relação obrigacional, como também ele pode apresentar bens passíveis de penhora que sejam de propriedade do devedor. Isso é o benefício de ordem. Só que o artigo 828, ele dispõe assim: não aproveita este benefício ao fiador se ele o renunciou expressamente, se obrigou como principal pagador ou devedor solidário e se o devedor for insolvente ou falido. O que significa isso? Que se porventura lá no contrato tem uma cláusula dizendo, olha, eu vou ser fiador, né, principal, eu estou abrindo mão do benefício de ordem. Então, mesmo com a solidariedade, se o devedor tivesse bens, eu poderia apresentar os bens do devedor e ia continuar respondendo no processo. Mas, tendo em vista que mesmo sendo solidário, eu ainda expressei essa questão de renúncia, eu não vou poder questionar. Você pode me cobrar e eu vou ter que pagar. E quando o devedor for insolvente ou falido, né? Não tenho como buscar,
vou diretamente para o fiador e o fiador não vai poder questionar essa minha questão de cobrança. Tranquilo? Então, esse é outro efeito de benefício de ordem. E se existir mais de um fiador, né? Se mais de uma pessoa, que isso é possível, fizer um contrato de fiança, responsabilizando-se por uma obrigação do devedor, esses serão cofiadores. Nós vamos chamá-los de cofiadores e eles têm responsabilidades solidárias. Aí o indivíduo vai escolher, o credor vai escolher em relação a quem que ele vai efetivar, né, a execução ou a cobrança da obrigação, se o devedor não assim efetivar. E para finalizarmos, vamos falar um pouquinho sobre extinção do contrato de fiança. Morte do fiador, ela resulta sim na extinção do contrato, mas não na responsabilidade. Porque quando ocorre a morte do fiador, a responsabilidade daquele contrato de fiança, ele vai atingir os herdeiros, mas eles atingem os herdeiros tão somente naquela obrigação do período até o falecimento e tão somente em relação aos bens deixados pelo decujus. Significa o quê? Vamos entender que alguém faz um contrato de locação e eu faço um contrato de locação e alguém vai e assina como fiador, correto? Prazo de 12 meses. Passado aí 5 meses, esse fiador vem a óbito. Os filhos vão ser responsáveis, o contrato de fiança se extingue. Só que a responsabilidade, os herdeiros vão arcar. Que tipo de responsabilidade, professora? Em relação a esses 5 meses da vigência do contrato. Se porventura tiver algum aluguel atrasado desses 5 meses, em que o contrato de fiança ele era vigente, os herdeiros serão responsáveis, mas não serão responsáveis em relação aos bens deles. E sim, se existir algum bem, algum patrimônio, né, do fiador que eles herdaram. Aí sim, eles vão responder. Tranquilo até aí? Então, a morte, eu não posso dizer, a morte extingue-se o contrato de fiança e suas obrigações. Não, eu tenho que fazer esse raciocínio. A morte do fiador extingue-se o contrato de fiança. Porém, os herdeiros continuam responsáveis pelo aquele período que existia a vigência da fiança, por dívidas, né, que tenham ali. Pagamento da dívida, extinção do principal, extinção do acessório. Concessão de moratória, também ocorre a extinção, mas vamos fazer um parágrafo aqui. O que é concessão de moratória? É quando o credor, ele dá uma dilação de prazo contratual para execução. Eu tinha um prazo para cumprir, eu tinha uma obrigação para cumprir em 30 de maio de 2020. Chego lá para o credor e falo, não tenho condições de pagar. E ele faz uma concessão de moratória. Ele me dá uma dilação de prazo. Não, Janaína, me paga no final do ano. Se o fiador não concordar, não assinar com essa dilação de prazo, ele não vai ser responsável mais pela dívida. O contrato de fiança finalizou. Precisa ter, para que o contrato de fiança continue a existir, para que o fiador seja responsável ainda por essa dívida em que o credor deu um prazo maior para o devedor, ele precisa assinar. E vou deixar muito claro aqui. Eu tinha que pagar dia 30, não paguei e foi deixando. Isso não é concessão de moratória. Concessão de moratória, ela vai estar devidamente expresso de que houve uma dilação do prazo. Eu pagar e o credor nada falar e nada fazer, não houve uma dilação de prazo. Houve o quê? Uma inexecução do contrato. Aí, se eu não cumprir, o fiador vai responder. Agora,
Se ocorrer uma dilação de prazo devidamente expresso, sem autorização do fiador, o contrato de fiança está livre. Ele não vai se responsabilizar por esse prazo, se posterior a esse prazo da moratória, o devedor não venha cumprir sua obrigação. Outro caso de extinção é a dação em pagamento feita pelo devedor, né? E o credor aceita receber um objeto em dação em pagamento, ocorre a extinção do contrato de fiança. E quando finalizar o prazo. Existem situações que o contrato de fiança vai ter um prazo. Olha, eu sou responsável por tal obrigação pelo prazo de 6 meses. Posterior a esses 6 meses, o contrato de fiança extingue-se. É isso a questão do prazo, tá? Se porventura durante esses 6 meses de vigência ocorrer alguma coisa ou ter alguma inexecução que o fiador tenha que se obrigar, ele vai ter a responsabilidade. Agora, se durante esses 6 meses não tiver nenhuma inexecução que ele possa ser obrigado, finalizou o contrato por prazo determinado de fiança, extingue-se toda a relação contratual entre credor e fiador. E para finalizar, eu trouxe para vocês 2 súmulas. Só quero confirmar uma coisa aqui. São súmulas do STJ, tá? Súmula 214. São súmulas pertinentes à questão do contrato de fiança, que eu achei interessante vocês terem, né? Para vocês terem ideia, terem conhecimento, 214, terem conhecimento dessas súmulas, né? A 214, ela dispõe da seguinte situação: o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento a qual não anuiu. O que significa isso? Se porventura realiza-se um contrato de locação, o fiador vai lá e garante, né? Ele faz o contrato, ele firma o contrato lá de fiança, dá a garantia. O que é dar a garantia? Ele declara, olha, estou garantindo que o que está escrito nesse contrato, nesses termos, eu garanto que se ele não cumprir, eu cumpro. É basicamente isso. Mas vamos entender que passado aí uns 4, 5 meses, locador e locatário realizam um acordo, né, um aditamento, um aditivo contratual, alteram algumas coisas dentro do contrato. O fiador vai continuar responsável pela súmula 214? Não. O fiador, ele só vai ser responsável se ele assinar, se ele concordar, se ele apresentar anuência daquele aditivo realizado do contrato, do primeiro contrato. Salvo contrário, se não ocorrer anuência, ele não vai ser obrigado pelas obrigações que decorreram daquele aditivo, ok? Lembrem, não vai ser obrigado pela obrigação ou pelas obrigações decorrentes do aditivo, mas as obrigações que se mantiveram do primeiro contrato, ele continua responsável. E a outra súmula é a 332, que ela dispõe da seguinte forma: a anulação de fiança prestada sem outorga uxória implica a ineficácia da garantia. O que significa isso? Nós já falamos. O que significa? Significa que se um cônjuge vai fazer um contrato, vai assinar um contrato, vai firmar um contrato de fiança, o outro precisa anuir, o outro precisa
concordar, ok? Então, sob pena de ineficácia total da garantia, salvo se for regime de comunhão, separação total de bens, ok? Então, dê uma olhadinha em relação a essas duas súmulas com atenção, que é bem interessante, ok, gente? Muito obrigada. Isso que nós temos sobre contrato de fiança. Quero pedir desculpas que hoje realmente eu acho que eu dei umas viajadas e uns apagões, né? Mas tudo vai se resolver, tudo melhora. Eu acho que é a correria. E eu tenho certeza que não, que muitos de vocês estão assim também. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas logo nós restabelecemos nossas energias aí, nossas baterias. Eu estava analisando e nós finalizamos nossa matéria, né? Que está lá no plano de ensino. E na próxima aula, na próxima semana, nós poderemos fazer uma revisão. De que forma? Eu vou fazer a revisão da seguinte forma: vocês façam as perguntas e eu as responderei, ok? Tendo em vista que são aulas recentes, que estão lá postadas, que vocês podem abrir os vídeos a qualquer momento, eu não vou fazer uma revisão nova de todos, com todas as aulas novamente, tá? Vamos fazer diferente. Vocês então vão realizar, eu vou estar online, vocês vão realizar todos os questionamentos e nós vamos fazer um feedback aí, tranquilo? Então, muito obrigada e aproveitem mais essa aula aí, estarei online para resolver os problemas e os questionamentos. Obrigada pela companhia de vocês, mesmo que virtualmente.